internet. Então tem um monte de coisa que a gente precisa falar aqui e que é pouco dito, sabe? Na verdade, quando a gente inicia nesse mundo de ateliê de costura, de fazer diferente, de querer empreender, a gente não imagina o quanto é difícil e o quanto de coisas a gente tem que fazer além de costurar. Então, quando a gente decide que a gente vai ter um ateliê, ou vai empreender, ou que vai sair do nosso emprego, ou que não vai voltar para o emprego depois da maternidade, a gente tem que pensar em um monte de coisas. E aí, quando te falam, empreender é lindo, empreender é tranquilo, porque quem tem um ateliê vai conseguir viver bem para a vida inteira. Eu vou te dizer que empreender é muito lindo. É uma coisa que faz brilhar o coração. Só que além dele ser lindo e de brilhar o coração, se você não souber o que você tá fazendo, o seu ateliê tá fadado ao sofrimento. E eu te digo com toda a propriedade do mundo, eu que tive ateliês, faz 20 anos que eu tenho ateliês. Se você não sabe vendas, marketing, vender na internet, se você não sabe divulgar o seu produto, se você não sabe falar com o seu cliente, se você não conhece o seu cliente, se você tem dificuldade de saber quem é que vai comprar o seu produto, é muito difícil manter um ateliê de costura assim. Eu já falei pra vocês muitas vezes que o meu nicho é um nicho muito bom. Eu faço enxovais de bebê. Já faço enxovais há muitos anos, então enxoval é o que eu gosto de fazer e o que me dá dinheiro e tudo mais. Quando eu decidi fazer pelos enxovais de bebê, eu também trilhei por muitos nichos, por muitos caminhos. Só que eu, analisando o meu cliente e as pessoas que me seguiam e as pessoas que compravam meus produtos, eu entendia que elas eram a maioria mães, a maioria conheciam uma mulher grávida, a maioria tinha um vínculo com o tema que eu queria abordar. Então eu decidi por esse tema. Eu decidi por peças de bebês e por Mom Life para facilitar para mim, porque eu já gostava do nicho e eu queria atingir muito mais do que só enxovais de bebê. Então eu queria atingir as mães, sabe? As mães que têm dificuldade de escolher uma bolsa pra você, uma mãe que tem dificuldade de combinar aquela mala do bebê rosa ou azul com o look. Eu queria criar bolsas pra essas mães. E essa vontade veio quando eu engravidei e eu só via esse tipo de coisa pra comprar. Eu queria morrer quando eu ia comprar uma coisa, do meu enxoval e só tinha rosa ou azul. Aí eu fiquei pensando, mas gente, não é o neném que vai carregar isso, sou eu. Então, por que é que as pessoas insistem em fazer enxovais rosa ou azul se é a mãe ou o pai que vai carregar? E aí eu criei o Mom Life, a história de ter coisas bonitas e você se sentir mulher e se sentir bem, com autoestima boa, mesmo depois de ter um filho, mesmo tendo que carregar 1 milhão de coisas para suprir a necessidade de um bebê. E assim, foi essa ideia que eu tive. Cálculos que eu fiz. Eu olhei os meus amigos, eu vi a rentabilidade, quantos deles tinham dinheiro para bancar um enxoval assim estiloso, quantos deles gostavam dessa ideia. E aí eu percebi que o nicho que eu estava oferecendo era um nicho extremamente lucrativo. Porque quem é que não conhece uma grávida? Quem é que não conhece uma mãe? Quem é que não conhece alguém que se sentiu, como eu vou dizer? Alguém que perdeu a identidade depois que teve um neném. Porque é assim que a gente se sente. A gente se olha no espelho e não se reconhece mais. Então aquilo, além de mexer com as mulheres, ainda tratava uma autoestima, ainda fazia com que ela se sentisse bem e mesmo assim tivesse coisas úteis e que facilitasse o dia dela. Foi aí que eu decidi fazer um Mom Life enxovais de bebê, entendeu? São coisas que você precisa entender e analisar o seu cliente para saber o que é que o seu cliente quer e o que ele precisa. E assim, entender o cliente é muito mais do que você colocar lá suas fotos no Facebook e no Instagram e esperar que o seu cliente curta. É entender quem é que você quer atingir. Então eu desenhei lá mulheres de 35 a 45 anos ou mulheres de 25 a 45 anos que trabalhem, que tem um valor, que tem poder aquisitivo para pagar o negócio que eu tô oferecendo. Fiz uma pesquisa de como era essa minha persona, como era esse meu cliente antes de oferecer o meu produto para ele.
Então, quando eu ofereci o meu produto pro meu cliente, eu já sabia dos gostos que ela tinha, eu já sabia o que ela gostava de fazer, eu já sabia até as cores que ela gostava. Porque eu tracei um perfil, eu conheci o meu cliente antes de tudo. E aí, o que eu fiz? Como é que o meu produto vai conseguir sanar a dor desse meu cliente? Então, eu fui lá, desenhei meu cliente, fui lá e desenhei todos os problemas que o meu cliente tinha. Então, vamos lá. Eu, mãe, né? Mãe de primeira viagem, comecei lá a listar o que eu queria que tivesse. Então, eu fui lá. Eu queria que tivesse uma bolsa mais básica pra eu levar e que combinasse com a minha roupa, que eu não precisasse me preocupar com muita coisa. Eu queria que essa bolsa tivesse muitas repartições. Eu queria que eu tivesse outros modelos para poder variar. Eu queria que as coisas fossem mais básicas, que tivesse um trocador, uma coisa mais básica para eu colocar dentro da bolsa. A resposta que eu tive das minhas clientes é que elas também se interessavam por isso. E aí, eu fiquei pensando, o enxoval não é só do bebê. O quarto do bebê pode ser temático, pode ser de ursinho, pode ser de bailarina. Só que as coisas que vão levar as coisas do bebê tem que ser na cara da mãe, no jeito da mãe, um jeito básico se for o pai que for levar. E vocês já pararam pra perceber o quanto é difícil você encontrar esse tipo de coisa? O quanto é difícil encontrar esse tipo de material que as mães gostem e que você se sinta bem, que você fala, nossa, eu tô bonita porque essa bolsa me dá um valor. E aí a gente fica pensando, pra quem que é esse enxoval? Maria, minha bebezinha, tem 2 anos de idade, não leva bolsa. Então, eu que me lascava com aquelas bolsas tudo cor-de-rosa, tudo de bichinho, sendo que tipo, não, né, gente? Não faz sentido. Então, quando eu descobri que isso interessava para outras mulheres, eu comecei a traçar o perfil da minha cliente, comecei a entender o que ela gostava, comecei a entender os lugares que a minha cliente ia de acordo com o poder aquisitivo dela. Então, de acordo com o poder aquisitivo dela, eu sabia se eu faria uma bolsa mais luxo, mais básica, se a minha cliente gostava mais de ir no shopping, de passear na praça. Então, eu criei uma cliente ideal e fui em busca dessa cliente na internet. E aí, quando eu encontrei essa cliente, eu percebi que tudo que eu tinha de necessidade se encaixou, porque essa cliente era um perfil que eu procurava há muito tempo. E aí, tem muita gente tentando vender na internet sem nem conhecer o seu cliente. Posta foto lá no Facebook e no Instagram e aí faz uma oração, espera o Senhor Jesus abençoar. E na real, não, você precisa ter um estudo. Empreender é estudar muito mais do que saber costurar. Porque, como eu já falei um monte de vezes, costurar não é dom. Você não precisa saber costurar. Você não precisa de uma graça do Senhor Jesus para aprender a costurar. Costurar não é dom. Costurar é aprendizado. Vender na internet também é aprendizado. Então, se você tiver um pouquinho de dedicação, um pouquinho de força de vontade, você vende na internet, você costura. E eu vou te falar que costurar nem é tão importante assim. Porque se você fizer peças meia boca, vamos dizer assim, peças razoavelmente aceitáveis, e você souber fazer um puta marketing, o bagulho anda. Que tudo depende da forma com que você fala e conhece seu cliente. Entendeu? Então, quando você decide que você vai vender na internet, você tem que pensar em tudo isso. Não só quando você vai vender na internet, mas quando você vai vender alguma coisa. Você tem que saber quais são as pessoas que têm interesse por aquilo. Por isso que o nicho é tão importante. Por isso que quando você nicha, você tem que pensar no valor aquisitivo da sua peça. Eu vendo enxoval de bebê. Meu curso, o Costureira 4x4, fala de vender R$4.000. Meu enxoval luxo custa R$750. Se eu fizer 5 enxoval luxo por mês, eu tô perto da minha meta já. E eu vou te dizer que tem mês que eu faço mais. Geralmente eu pego 1, 2 por semana, mas tem mês que eu pego mais. Então eu vou te dizer que se você escolhe um nicho que o valor aquisitivo da peça é alto, você chega nesse objetivo mais fácil. Agora, se você pega um nicho que o valor aquisitivo é baixo, tipo pano de prato, barrado de pano de prato, a pessoa vai dar no máximo, chorando muito, R$20. E aí você, quantos R$20, quantos panos de prato você vai ter que vender para poder arrumar R$4.000 no fim do mês? Por
isso que as pessoas pensam na meta de um jeito tão difícil, sabe? E na real não, é um cálculo matemático e a matemática não mente. Se você vender 4 peças com valor agregado alto, você não precisa fazer o mês inteiro 320, sei lá quantos pano de prato para bater a meta. E aí foi aí que eu descobri que as pessoas tinham dificuldade com isso. As pessoas não conheciam seu cliente. As pessoas não entendiam para quem elas estavam vendendo. Elas simplesmente faziam marketing da esperança lá, punha lá no Facebook e no Instagram, fazia sua oração, esperava que Deus fizesse a parte dele. E assim, empreender é mais que isso. Empreender é você saber lidar com o seu cliente, com o seu recurso de venda. As grandes lojas vendem no Facebook e no Instagram. E elas têm os mesmos recursos que você. Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, qual é a diferença? Além, do dinheiro que você emprega em marketing, é que eles sabem aonde usar. Eles sabem o que usar. Então, essa é a maior dificuldade das pessoas, É saber como é que vai fazer para divulgar sua peça, para vender mais na internet, para achar essa pessoa, esse seu cliente ideal. Então, eu percebi que isso era uma grande dificuldade das costureiras. E por mais que você possa ouvir por aí no mundo que o nicho não é importante, é importante. Sabe por quê? Quando você nicha, você não fica colecionando materiais para peças que talvez você venda, talvez não. Um exemplo, eu fiz uma roupa de cama, eu fiz um kit, um home decor. Eu preciso ter muito mais material para fazer um home decor do que para fazer um enxoval. Então, eu acabo comprando coisas para enxoval, comprando coisas para home decor, comprando coisas para mesa posta, comprando coisas para fazer ajustes variados, comprando coisas para fazer vestidos de luxo, e aí meu ateliê vai ficando tulhado com aquele monte de coisa que é tudo dinheiro parado. Sim, nichar é importante, senão você fica gastando dinheiro com coisas que você nem sabe se você vai usar. Quando a gente decide por um nicho, além da gente se especializar, a gente emprega a nossa energia e os nossos estudos naquela concentração lá do que a gente está fazendo. Então, sim, é realmente importante você nichar, saber o que você está fazendo, escolher um nicho que tem um rendimento alto. Então, eu faço enxovais de bebê e mom life. Mas tem outros nichos tão bons quanto, tipo home decor, que tipo as pessoas pagam grana boa pra comprar um jogo de cama, capas de almofada, coisas que decoram a casa, aqueles mantas de sofá. Home decor é um nicho que as pessoas pagam bem. E quem gosta de home decor geralmente tem um dinheiro. Mesa posta é a mesma coisa. Um kit de mesa posta, tipo 6 lugares, você paga tipo R$80 baixo. Então, se você for parar pra pensar, você faz um jogo de 4 lugares de mesa posta com 1 metro de tecido. Então, você pagou, não sei quanto vocês pagam o metro de tecido aí na região de vocês, mas aqui onde eu moro tá caro. Então, 1 metro de tecido, eu vou gastar uns R$20, uns R$24. E eu consigo fazer um jogo de 4 lugares e consigo vender R$80. Eu consigo criar, aí só o suplá. Se você for fazer jogo americano, com guardanapo, com o suporte do guardanapo, aí vai ficando mais caro. Então, quando você sabe que nicho você vai empregar, você sabe qual é o valor aquisitivo do seu cliente. Quando a gente conhece o cliente, fica muito mais fácil a gente saber o que vai oferecer para ele. Por quê? Vamos supor que eu faço negócios digitais. Eu só vendo na internet. Vamos supor que eu vá num bazar físico. Se eu não conheço meu cliente, lá eu vou pôr coisa de volta às aulas, coisa de adolescente, mochilinhas, eu vou pôr capa de suplá, eu vou pôr cama, mesa e banho, eu vou pôr capa de almofada. Meu cliente vai olhar aquilo tudo e não vai nem saber o que eu tô querendo comunicar com ele. Então, se eu faço uma pesquisa antes para saber quem frequenta aquela feira, eu tenho mais facilidade de atrair o cliente certo para o meu negócio. Se é uma feira regional, se é uma feira de uma festa, de uma festividade, vai um tipo de pessoa diferente.
Se for mais mulheres com filhos, se for mais famílias, vale a pena eu levar umas coisas de bebê, umas coisas de criança, umas coisas de volta às aulas. Se for um lugar que vai muitas mulheres, talvez valha a pena eu falar sobre enxoval, sobre casamento, sobre essas coisas que realmente são importantes para a mulher. Agora, se eu for numa feira de artesanato que só tem homens, assim, vamos supor, feira da uva. Vai muito homem na feira da uva, vai muito homem atrás de vinho, vai muito homem atrás de saber qual é o negócio do momento, quem tá vendendo o vinho tal, a uva tal. Vai muito homem pra isso. Por que eu não posso ter uma barraca de artesanato numa feira dessas, pensando no meu público como homem, sabendo que homem gosta de um monte de coisa? Eu posso, se esse for meu nicho. Então eu vou lá, faço um kit churrasco, faço avental pra ele, eu coloco a temática do vinho, porque atrai ele. Eu preciso conhecer o meu cliente antes de qualquer coisa. Antes de oferecer qualquer cacareco pra ele, eu tenho que saber o que ele gosta. Quando a gente decide e a gente mira, não tem erro. Não tem erro. Tu mirou lá. Eu quero esse nicho. Eu conheço essas mulheres, eu sei onde elas estão. Acabou. Você vai anunciar lá, você vai fazer campanha lá, você vai criar interesse lá, você vai vender lá e vai fazer as pessoas de lá falarem do seu produto. Você tá entendendo? Que quando a gente fala com propriedade da nossa persona, a gente realmente conhece ela. Então realmente faz diferença você ter a sua persona dessa forma. Então se o cliente não está mapeado por mim, vamos supor, é a primeira vez que me chama, nunca curtiu uma postagem minha, não me conhece da internet, eu vou lá no Facebook e no Instagram da cliente, caço ela lá e vou saber o que ela gosta, vou saber como é a vida dela, se ela tem filhos, se ela não tem filhos. Eu faço isso. E isso me deu uma autonomia de poder escolher o cliente que eu quero. E assim, quando a gente chega nesse momento da vida que a gente pode escolher o cliente que a gente quer, a gente vê o quanto isso é importante, sabe? Porque tem clientes que me geram tanta dor de cabeça que não vale nem a pena o serviço que eu vou fazer pra eles. E quando eu faço essa pesquisa, eu conheço meu cliente, faz mais sentido eu vender pra ele. Entendeu? Eu vendo só na internet. Não faço bazar, não faço feira. Tem coisas que pra mim não faz tanto sentido. Como ir numa feira que eu não sei qual é o tipo de cliente que tá lá, ou vender num bazar do meu prédio que eu não conheço as pessoas tão bem. Então eu gosto de vender na internet porque eu tenho a possibilidade de saber um pouco mais da vida da pessoa acessando umas redes sociais. A cliente me chamou no WhatsApp, eu vou lá saber um pouco mais sobre ela, porque eu tenho mais chances de acertar o que eu vou oferecer pra ela. E quando eu ofereço coisas para essa cliente nova, geralmente eu ofereço coisas que têm um valor agregado com vínculo com outra peça. Tipo, eu vendi a bolsa de maternidade, mas eu tenho a frasqueira, então eu mostro para elas duas, porque quem sabe ela tem esse interesse. Ou eu vendi para ela a frasqueira, eu mostro para ela o kit maternidade. Então eu vou fazendo um link e vou mostrando para ela o quanto aquilo pode ser especial para aquele momento que ela tá vivendo. Só que isso é uma prática que poucas de nós costureiras temos. Às vezes a gente tem um pensamento que Deus vai fazer tudo. E assim, real, a gente precisa fazer a nossa parte muito bem feita, assim. É 50% nossa, 50% de Deus. Então você tem que fazer os seus 50% incríveis. Então é isso. Agora, se você não sabe onde está o seu cliente, se você não sabe, você precisa se aperfeiçoar, você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa sair dessa inércia para poder falar, eu não sei isso. E se eu soubesse isso, ia fazer diferença para mim. O mesmo para vender na internet, o mesmo para fazer uma loja no Instagram, no Facebook que vende, o mesmo para criar stories que vendem. E assim, gente, conheça o seu cliente, saiba do que seu cliente gosta, saiba como você vai conhecer o seu cliente. Saiba a abordagem certa, como você vai falar com esse cliente, porque cada cliente tem uma forma de ser impactado. E se você não conhece esse cliente, você não vai saber qual é a melhor forma de falar com ele. Um beijo!